Estamos Ele aqui com desceu do palco. Leandro Costa, mentor aqui do Imobtech. É um cara incrível que eu conheço já há um tempo. E a gente vai falar um pouquinho do que você falou lá dentro para essa galera, o que você conseguiu inspirar essa galera e por que você achou tão incrível estar aqui também nesse evento como patrocinador, né? Esse ano que você entrou. Exato. A gente veio ano passado a convite do Ralph para palestrar também, para fazer uma mentoria. E naquela oportunidade foi tão legal, a gente criou uma conexão tão grande com o Imobtech, que esse ano a gente resolveu vir, né, colaborando, patrocinando e acreditando realmente no evento, né? E também a minha mentoria aí, né? Que foi, acabei de sair de lá, foi uma energia incrível, assim, foi muito legal. A galera tá animada lá dentro, Nossa, né? Dá pra ver os gritos A daqui. gente escuta e a gente vê, porque a gente tá passando recortes de vocês lá em cima do palco, tá bem legal. Qual foi o tema da sua palestra? Então, a ideia é a arquitetura, o segredo do imóvel perfeito, esse era o título da minha Que mentoria. você entende bem, né, amigo? Olha, eu gosto de arquitetura e gosto de falar de arquitetura, sabe? É o meu dia a dia, né? E a ideia é trazer ferramentas ou informações que os corretores possam usar no dia a dia deles, né, com o seu cliente a partir de agora, né, levando informações do como o arquiteto pensa quando ele vai projetar, quando ele pega um terreno lá vazio e ele precisa desenvolver um projeto lá. O que ele pensa? Quais são os primeiros elementos que ele busca, né, em relação à orientação solar, à topografia, uma série de elementos que a gente avalia quando vai desenvolver um projeto. E a ideia era fazer com que os corretores entendessem isso, né, para que eles possam usar os mesmos elementos, inclusive da linguagem, que eu trouxe alguma coisa sobre linguagem, né, técnica da arquitetura, para que ele possa usar para os clientes dele. Na hora da venda. Na hora da venda. Então vai ter um embasamento técnico. Exato, ele vai falar tecnicamente para o cliente como que resolve isso aqui, como que foi resolvido isso aqui, como que o arquiteto pensou, como que deveria ser, como que é, né? E isso ajuda o corretor com o artifício de venda, né? Para ele poder realmente fazer as suas vendas. Né? E melhora até os descritivos, né? Dos imóveis, dos anúncios. Com certeza. Se eles entendem melhor de como aquilo foi feito, aquela estrutura foi feita, eles conseguem escrever melhor aquilo para o seu cliente. Não tenha dúvida. Eu falei ali sobre alguns conceitos que a gente aplica, né? Como biofilia, biomimética, neuroarquitetura. Uau, neuroarquitetura. A neurociência aplicada à arquitetura. Na arquitetura. Né? Então, esses são elementos que o arquiteto de hoje, se ele não está aplicando isso, ele está fadado ao insucesso. Ele não vai prosseguir no mercado. Porque a pandemia, ela trouxe uma nova condição para a arquitetura. Inclusive, eu falei disso no Imobtech, na primeira edição do Imobtech, onde eu vim falar o novo jeito de viver, né? O novo jeito de viver bem, na verdade. Né? Seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa. Né? Então, a pandemia, ela transformou a arquitetura. Né? Você precisa se adaptar a isso. Então, esses elementos de biofilia, biomimética, neuroarquitetura, se o arquiteto não estiver implantando agora, ele tá lascado. E o que é? A biofilia. Esses dias eu estudei neuromarketing, agora tem neuroarquitetura. Tem tudo neuro. Exato. Assim, falando de neuroarquitetura, então, é a neurociência aplicada à arquitetura. Né? Isso é muito simples. Mas o que acontece? Nós somos seres sensoriais, né? Nós somos sociáveis e somos diversos. A gente, aqui nesse espaço, onde a gente está aqui no outro podcast, a gente tem um lance de som, a gente tem um lance de iluminação, a gente tem a ergonomia do mobiliário que a gente está usando. Isso tudo interfere no meu comportamento, no seu, no Renato. Cada um tem um sentido, cada um sente esse espaço diferente. Nós somos fisiologicamente iguais, né? Eu sou homem, mulher, né? Mas a gente percebe esse espaço diferente. Né? Então é isso que a gente precisa aplicar na arquitetura para entender como as pessoas... Às vezes, eu dei um exemplo ali, às vezes na sua sala de reuniões, na sua sala de fechamento, corretor, você tem uma luz lá gritante no centro da tua mesa, igual a gente está aqui, que não deixa o teu cliente falar o sim para você fazer o pix que eu falei. Ele está incomodado, ele não quer ficar aqui com essa luz gritando no olho dele aqui, entendeu? Sim. Então, como que você vai fazer isso? É através você perceber isso, gerar uma iluminação adequada para a tua sala, uma cadeira confortável como essa daqui, né? Então, você gera elementos para que facilite a tua venda, né? E assim, no comportamento das pessoas em relação às estruturas físicas, à arquitetura e os ambientes. E olha os assuntos se conectando de novo. Ontem a gente falou sobre casas inteligentes e a gente falou sobre isso. E ele falou exatamente sobre isso, sobre a necessidade de se criar cômodos que se adequem às pessoas, né? Ao sentimento
relacionamento, temperatura. Na automação, no caso. Tudo. Temperatura, a luz daquele ambiente, a cor daquele ambiente. Então, o Imobitech, de novo, pensando na conexão. Gente, incrível. Não, e outra coisa que o Leandro falou agora, foi o que se eu não me engano, a Maria falou sobre a pandemia, não sei o que, das pessoas terem que melhorar as próprias casas, porque a gente começou a ficar muito dentro de casa. Exato. Então, todo mundo começou a se preocupar muito com esse tipo de ambiente bom dentro de casa. No caso, ela falou... foi o Thiago que falou sobre home office. Home office, é verdade. Exato. É tanto conteúdo que a gente já nem sabe mais quem falou que... Mas eu falei, Renato, sobre biofilia. Biofilia é isso, você conseguir trazer elementos da natureza para dentro dos ambientes das nossas casas, dos ambientes comerciais, né, do mundo corporativo hoje. Hoje é muito difícil as empresas manterem as pessoas dentro das empresas. Sim. Né? Porque a pandemia ela trouxe essa oportunidade de você poder trabalhar em casa, fazer o teu home office, né? E como é que você vai fazer? Às vezes o cara ele tá em casa, mas não é a melhor produção, não é a melhor performance dele em casa, né? Então você precisa trazer esse cara para dentro. A gente tem experiência dentro do nosso escritório. Com a pandemia, teve arquiteto que foi para casa e não voltou mais, ficou lá, gostou, né? Gostou, se adaptou e tá lá e produz maravilhosamente bem. Mas eu tive durante a pandemia, tive um arquiteto que falou para mim, Leandro, eu preciso voltar pro escritório, eu não consigo ficar em casa, eu não consigo produzir. Pra ficar sozinha lá dentro. Exato, ela falou, não, me coloca numa sala aí separada, eu vou pro escritório, porque eu não consigo produzir. Então, é aquilo que voltando à neuroarquitetura, né? Nós somos seres, a gente percebe os espaços diferentemente, né? E a gente precisa adequar os nossos espaços, no mundo corporativo principalmente, para que as pessoas consigam estar nesses espaços. Legal, incrível, gente, sensacional. Não, o Leandro, como eu falei, já é um cara que eu conheço de longa data e eu sempre soube que ele era diferenciado. Até por causa dessa hashtag que tá na camiseta dele ali, ó, mostra pra eles lá. Aqui, ó. Não para nunca. Não para nunca. Eu expliquei ali na minha fala o porquê que a gente usa isso aqui. Bom, se a gente tem tempo aí. Fala aí, meu amigo. A gente tinha uma sociedade, era Costa Fizinos e Schmidt, nosso escritório, né? Até 6 anos, 7 anos atrás. E o André Schmidt é muito amigo nosso. É um cara que hoje a gente convive junto, mas ele, por um problema de saúde, teve que sair da nossa sociedade. E naquele momento, eu recebi uma mensagem de um arquiteto no meu celular, que ele falou, pô, Leandro, tô sabendo que o Costa Fizinos e Schmidt está acabando, vocês vão se separar, vão desfazer a sociedade, vocês não vão mais trabalhar e tal, nem vão mais fazer arquitetura e tal. Cara, aquilo me incomodou de um jeito, sabe, Renato? Cara, aquilo me incomodou, eu fiquei uma semana, eu não respondi o cara e fiquei com aquilo, matutando aquele negócio. E aí, depois de uma semana, eu falei, vou responder esse cara. E aí eu escrevi pra ele, falei, olha, bem pelo contrário, o Costa Fizinos está cada vez mais forte, a gente não para, a gente não vai parar, né? Eu escrevi isso pra ele. E aí eu cuidava das nossas redes sociais. E aí eu peguei e fiz uma postagem e coloquei lá, via hashtag não para nunca. E marquei essa hashtag e a partir disso todas as postagens foram acontecendo, a gente marcando. E as pessoas começaram a perceber isso. Todo mundo que vinha falar comigo, pô, não para nunca, não para nunca, não para nunca. E hoje está se tornando uma cultura do nosso escritório. A nossa equipe... Virou um lema. A nossa equipe carrega isso de um jeito que vocês não fazem ideia. Virou uma força esse troço. Muito legal. E a gente não para de produzir, não para de crescer, não para de inovar, não para de se conectar, não para de participar, né? Não para de errar. A gente erra muito, a gente tá toda hora errando, cara. Mas como que a gente aprende com isso, né? Como que a gente faz, né? E não para. Então, graças a Deus, a gente realmente tá crescendo, né? E não para nunca. Show. E agora, voltando no assunto da neuroarquitetura, você tem grandes obras na cidade, a gente sabe disso, a gente até conversou agora, recentemente, foi com o da Nimob. Da Nimob. A gente falou que, legal. Né, que você tava no palco, a gente falou, né? E tal. Comentamos sobre... Desculpa. E a gente falou disso, né? Você já vem planejando esses prédios e casas, enfim, com um neuromarketing já instaurado lá todos, ou não é um padrão assim? Não, isso está se tornando um padrão, né? Porque, querendo ou não, muitos dos conceitos que a gente aplica, ele acaba afetando o orçamento do projeto, né? O custo de execução. Né? Você estabelecer, por exemplo, uma fachada ativa num prédio, que é um elemento que eu expliquei ali, ou você criar biofilia num edifício num vertical, onde você tem que trazer áreas verdes para dentro desse espaço, você acaba interferindo na área de venda, né? No VGV, no valor de venda, na área útil, na área comum, e às vezes a gente não consegue implantar, mas a gente
gente explica isso pro empreendedor, pro cliente que está ali, fala, olha, a gente tem isso, a gente tem essas pesquisas, a gente traz números, traz informações, né, para que a decisão é do cliente, mas a gente está ali para poder produzir. Se ele der a liberdade para nós sim ou sim nós vamos aplicar, né? Então é assim que funciona. Hoje o mercado, infelizmente, a parte econômica, né, financeira do empreendimento, o orçamento, ele influencia na aplicação desses conceitos. Sim. Eu não sei você, mas eu agora, se eu for construir uma casa, tem que ser com neuro. Agora que eu Com certeza. Você vai falar com o teu arquiteto, você vai falar com o teu arquiteto. Que vai ser você, no caso? Pô, então já fechou. Não precisa nem me pedir. Você me ensinou o bagulho, você vai ter que fazer na minha casa. Eu trabalhei uma época com o Leandro, a gente fazia algumas coisas para as redes sociais dele e eu nunca mais esqueci daquela casa Boici. Ah, sim. Espetacular aquilo. Aqui né? de Foz, um cimento assim, com uma estrutura de metal, com vidro. Cara, que casa incrível. Realmente é legal. Altos projetos o Leandro faz massa, aqui na cidade. Muito massa. E também já trabalhou no setor público também, né? Eu estive secretário de Planejamento Urbano até o final do mês passado, né, onde eu pedi para o prefeito para ele considerar a minha saída, porque eu quero me dedicar a isso aqui. A gente está, eu comentei, a gente está com 14 projetos na África, né, a gente está crescendo. Isso, eu ia falar, porque eu lembro que você tinha isso aí também. Então, eu até falei no palco ali que no ano passado, quando eu vim aqui, a gente estava com 6 ou 7 projetos em desenvolvimento lá. Nós estamos com 14 agora, né? E estamos crescendo, né? Então, eu quero participar disso, sabe? Minha vida é isso aqui. Eu amo isso aqui, não, entendeu? Dá pra ver quando você fala então, mesmo. Cara, eu quero estar aqui, né? Foi uma baita de uma experiência. Agradeço o prefeito, todo mundo que esteve comigo lá, porque foi, para mim, para minha carreira, para o meu portfólio, para minha experiência, foi um negócio incrível. Só que eu tenho outras prioridades, entendeu? Eu quero me dedicar a isso aqui. E quais são os projetos lá da África? Conta pra gente. Então, nós temos lá, a grande maioria dos nossos projetos são projetos residenciais de alto padrão, né? São casas de grande porte, mas a gente tem lá, a gente está desenvolvendo um edifício corporativo em Accra, capital de Gana. Estamos desenvolvendo um residencial, 2 torres. Cara, porque a África é maravilhosa, né? É muito massa. É maravilhosa. Muito massa. A gente começou esses trabalhos durante a pandemia, foi em 2020 quando veio o primeiro contrato de lá, e a gente não tinha oportunidade de ir para lá, sabe? A gente ficou 2 anos, a gente conseguiu ir, o Cleverson, Fizinho, os meus sócios, nós conseguimos ir em outubro do ano passado. Sim. A gente conseguiu, né, visto e conseguimos entrar no país no ano passado. Então, foi assim, um negócio incrível, sabe? Foi uma experiência onde Como que chegou essa demanda? Porque é longe, né, amigo? Redes sociais, cara. Redes sociais. Jura? O cara fez o contato com a gente, funciona. O cara fez contato com a gente, pediu orçamento, a gente mandou orçamento, o cara topou, né? E... Que doideira. Uma doideira. Nossa, não, e aí, Renato, pô, a gente não sabia como que faz para exportar o nosso serviço, porque é uma exportação de serviço. Sim. Eu tô vendendo um serviço fora do país. E a mão de obra? Então, aí a mão de obra é o seguinte, a gente teve que fazer parcerias com escritórios, com engenheiros, arquitetos de lá. Já faz um network. Essa é uma condição que a gente coloca para desenvolver o contrato. Tem que ter uma equipe lá. Tem que ter, não tem como. Não tem como. E assim funcionou muito bem, sabe, cara? E a gente conseguiu desenrolar isso, entender o processo de exportação de serviço, como que faz para poder receber a grana também. Que não é assim. O cara não pode fazer um Pix para você. Tem que passar pelo Banco Central, uma coisa, invoice, não sei o quê. Recebe em que moeda? Não, a gente recebe em real aqui, mas o pagamento lá. E tal, você tem que fazer a transferência, a transação do dinheiro e tal. Cara, é um negócio que é tudo novo para nós. Muito e massa. aí a gente começa a equipar, a capacitar a nossa equipe para tratar em inglês. O projeto é em inglês, a língua dos caras é em inglês. A gente precisa entregar o projeto em inglês. Exatamente. Né? Então muda tudo. O fuso horário, cara, são 4 horas de diferença. E os caras me mandam 4 horas da manhã, eu tô recebendo mensagem dos caras e tal. E você tem que estar meio que, às vezes o cara quer a resposta. Então, eu também recebo, meus clientes são daqui. Não, e tem mais uma questão, tem uma questão legal também, porque aqui vocês são baseados no CREA também, se eu não me engano. é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E lá já é outra coisa. Já é outro conselho, Vocês têm que se é outra adequar coisa. ao- Exato, também tem E daí, isso. tipo, o primeiro projeto foi conquistando os outros? Ou conforme vocês fizeram amizade lá com o pessoal da Eu arquitetura acho que de lá? assim, ó, a gente tem que, não basta ser bom, você tem que ter sorte. Entendeu? Não adianta você ser tão bom e não ter sorte. Realmente. É verdade. E aí foi assim, esse cara que fez o primeiro contato com a gente, contratou a gente, Nathaniel Joná. Ele é da família Joná e essa família tem vários empreendimentos lá. E inclusive uma incorporadora. Então ele contratou a gente fez o projeto para ele curtiu pra caramba, gostou, começou a executar a casa e ele falou: Leandro, nós temos uma incorporadora aqui, a Mobus Property, que desenvolve, né, produtos de imobiliários. E eu gostaria de te apresentar para o nosso CEO.
E aí ele me apresentou, né, pro CEO deles. E aí ele demandou o projeto para nós. E aí que veio o edifício corporativo, veio o edifício residencial, né, e outros projetos. E ali, dessa empresa, contrato entre eles, né, vai espalhando e vão surgindo. E aí a gente começa a divulgar esses produtos lá, a gente acaba querendo ou não gerando uma autoridade. As pessoas, esses caras brasileiros estão fazendo um projeto aqui, vou contatar eles. E aí começaram a surgir pessoas, né, vendo o nosso trabalho lá. Como é que vocês estão projetando aqui? Eu quero também. E aí e a gente vai fechando. E sim, nasce essa é a mistura do Brasil com a África. É um tchan aí, né? Aí rolou um tchan aí. Exatamente. Que massa, cara. Eu pego uns ganchos nada a ver, que só funciona na minha cabeça, né? Só funciona, mas foi bom. Mas foi bom, esse aí foi bom. O Leandro é muito gente boa, né? A gente tava ansioso pra te entrevistar, sabia? A gente tava ansioso pra te entrevistar. Sério? Que legal, eu sou fã. Mas desde a primeira vez que a gente viu eles, a gente falou, daqui a pouco é você, e nem era. Daqui a pouco foi no outro dia. É ontem, né? Mas você falou que rede social funciona, sabe que funciona também? Podcast, fica a dica aí. Aí, ó, legal, com certeza. Patrocina a gente. Olha aí, ó. Na caruda mesmo. Vamos conversar, ué. Vai que a gente chegue, em Londres, mas eu preciso gerar autoridade cada vez mais, gerar conteúdo, né? Levar conteúdo pros nossos seguidores, para as pessoas que acompanham a gente. E eu acho que realmente é uma baita de uma ferramenta. Por que não, né? Vamos conversar, né? Exatamente. Conversar. O nosso estúdio você já conhece, você sabe onde achar a gente. Sei lá, eu sei. Falar. Ele também é cliente dos estúdios Beck. Sabe da qualidade do nosso estúdio. Exatamente. O Rafa dá uma assessoria pra nós também. A Jayla lá, a cara dela lá. Olha lá. É isso aí, cara. gente. Prazer te ter aqui. Valeu. Eu sou muito fã de verdade mesmo. Valeu. Muito prazer. Prazer todo meu, viu? E é isso, gente. Agora sim tivemos Leandro Costa, que acabou de descer do palco. Agora a gente só vai pegar as pessoas que acabaram de descer pra colocar aqui, que fica mais emocionante. Vai botar uma coisinha, volta pra gente aqui. Faltou o Leandro falar as redes sociais da Costa Fizinos, a pessoal dele também. Fala aí. Legal, é @Costa Fizinos, né? Encontra a gente aí no Facebook, no Instagram, YouTube. TikTok, a gente tá em todas. E o meu perfil pessoal, Leandro_TX_Costa, Leandro TX Costa. Aí o pessoal me encontra aí. Show. Perfeito. Não para nunca. Não para nunca. Não para nunca. Valeu, Leandro. Um abraço. Gente, Obrigadão, até daqui a junto. pouco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Isso aí.